Seja bem-vindo ao Quizaria Inteligente, o canal onde aprender é sempre uma diversão. Este é mais um super quiz de conhecimentos gerais. Serão 15 perguntas divididas em 3 níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. E no final, você ainda responderá uma super pergunta bônus. Lembre-se de deixar nos comentários quantas você acertou. Mas antes de começar, deixa aquele joinha pra gente e se inscreva no nosso canal para mais vídeos inteligentes e divertidos. Agora sim, vamos começar! Nível fácil. Pergunta 1. Quem era o presidente do Brasil quando o Plano Cruzado foi implantado? Getúlio Vargas, João Batista Figueiredo, José Sarney ou Itamar Franco? A resposta é José Sarney. Plano Cruzado foi um conjunto de medidas econômicas lançado pelo governo brasileiro em 1986, quando José Sarney era o presidente da República. A principal marca foi o congelamento de preços. Inicialmente, o cruzado reduziu a inflação drasticamente, o que tornou o governo extremamente popular. Porém, o plano em si não era sustentável, pois o controle dos preços dos produtos e serviços gerou uma escassez de mercadorias e serviços. As exportações caíram, as importações aumentaram e as reservas cambiais foram esgotadas. A inflação disparou, os preços dos produtos aumentaram consideravelmente e a economia entrou em colapso. Pergunta 2. As cataratas do Niágara estão localizadas na fronteira entre quais países? Brasil e Paraguai, Estados Unidos e Canadá, Brasil e Argentina ou México e Estados Unidos? A resposta é Estados Unidos e Canadá. As cataratas do Niágara estão localizadas no leste da América do Norte, entre os lagos Erie e Ontário, na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, mais precisamente na divisa do estado norte-americano de Nova York e da província canadense de Ontário. As cataratas do Niágara são compostas por 3 grupos distintos de cataratas: as cataratas canadenses, as cataratas americanas e a famosa Véu de Noiva. Embora não sejam consideradas tão altas, elas são muito largas e são as mais volumosas quedas d'água localizadas na América do Norte. Pergunta 3. Qual das doenças abaixo não é transmitida pelo mosquito? Malária, dengue, doença de Chagas ou febre amarela? A resposta é doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença parasitária que, apesar de não ser tão conhecida como a malária, afeta de 6 a 7 milhões de pessoas em 44 países no mundo. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que é transmitido pelo contato com as fezes dos insetos vetores, conhecidos popularmente como barbeiros. No início, a doença pode ser assintomática, o que dificulta o diagnóstico, mas na fase crônica podem se manifestar complicações cardíacas ou digestivas que surgem depois de muitos anos. Pergunta 4. Qual das palavras abaixo contém erro de ortografia? Exceção, excursão, exaustão ou execução? A resposta é excursão. A forma correta é excursão com S, não com C cedilha. Pergunta 5. Qual foi o primeiro metal a ser fundido pelos seres humanos no período conhecido como Idade dos Metais? Ouro, cobre, níquel ou ferro? A resposta é cobre. O cobre foi o primeiro metal a passar pelo processo da fundição e com isso foi criada a metalurgia. Acredita-se que a primeira vez que este metal foi fundido tenha sido em Anatólia, no século VI a.C., atual Turquia. Nível médio. Pergunta 6. Quem foi o principal líder da Guerra dos Farrapos? Manuel de Borba Gato, Antônio Conselheiro, Giuseppe Garibaldi
ou Bento Gonçalves? A resposta é Bento Gonçalves. A Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha, foi uma revolta separatista iniciada no Rio Grande do Sul em 1835, durante o período regencial. Mobilizou a elite estancieira que morava no interior do estado e teve como grande causa a insatisfação desta elite com a falta de autonomia e com os pesados impostos cobrados. Bento Gonçalves foi a principal liderança do movimento. Pergunta 7. Qual o nome da cordilheira situada na Rússia que delimita a fronteira do país entre Ásia e Europa? Cordilheira dos Andes, Montes Urais, Cordilheira do Cáucaso ou Montanhas Rochosas? A resposta é Montes Urais. Os Montes Urais estabelecem a divisão entre a parte europeia e a parte asiática do território russo. Neles estão localizadas jazidas minerais, especialmente de carvão. A formação dos Urais é muito antiga. Suas montanhas ergueram-se há cerca de 250 milhões de anos e sofreram intensa erosão. Pergunta 8. Qual dos livros abaixo foi escrito por Clarice Lispector? Perto do Coração Selvagem, Emma, As Ondas ou Depois de Você? A resposta é Perto do Coração Selvagem. Perto do Coração Selvagem é o primeiro romance de Clarice Lispector. Foi publicado originalmente em dezembro de 1943 e a obra é marcada pelo estilo introspectivo da escritora. Recebeu muitas críticas positivas na época e foi premiado como melhor romance de estreia pela Fundação Graça Aranha em outubro de 1944. Pergunta 9. Qual é o maior lago da África? Lago Tanganica, Lago Nyassa, Lago Vitória ou Lago Baikal? A resposta é Lago Vitória. Com 68.870 km² de área e 322 km de comprimento, o Lago Vitória é o maior lago da África. Com margens em Uganda, Quênia e Tanzânia, o lago foi nomeado por um monarca britânico e é famoso por sustentar uma grande quantidade de vida selvagem ao seu redor. Apesar de ser um dos maiores lagos do mundo em área, seu volume não é tão grande assim, devido à baixa profundidade, 40 metros em média e 84 metros no máximo. Pergunta 10. Qual é a capital mais alta do mundo? La Paz, Quito, Lima ou Bogotá? A resposta é La Paz. A capital mais alta do mundo é La Paz, na Bolívia. Localizada no oeste da Bolívia, La Paz está situada a uma altitude de 3.640 metros acima do nível do mar. A cidade é conhecida por sua beleza natural, cultura vibrante e arquitetura histórica. Nível difícil. Pergunta 11. Qual das teorias abaixo exerceu forte influência sobre o surrealismo? Psicanálise, humanismo, existencialismo ou comportamentalismo? A resposta é psicanálise. O surrealismo surgiu na França na década de 20. Esse movimento foi fortemente influenciado pela teoria psicanalítica de Sigmund Freud, que mostra a importância do inconsciente na criatividade do ser humano. O movimento surrealista marca o encontro explícito desta teoria com o campo da arte. Os artistas surrealistas, com base no modelo psicanalítico do sonho, almejavam uma expressão do pensamento que prescindisse ao controle da consciência. Pergunta 12. Qual dos países abaixo não é considerado transcontinental? Geórgia, Cazaquistão, Rússia ou Ucrânia? A resposta é Ucrânia.
Um país transcontinental é um estado nacional que pertence a mais de um continente. Os territórios do Cazaquistão, Rússia e Geórgia estão geograficamente situados parte na Europa e parte na Ásia. O principal exemplo de um país transcontinental é a Rússia, que possui maior parte de seu território no continente asiático, embora a maior parte de sua população, cerca de 75%, viva em solo europeu. Pergunta 13. Em qual país está localizada a maior usina nuclear do mundo? China, Canadá, Japão ou Coreia do Sul? A resposta é Japão. A maior usina nuclear do mundo é a usina nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, localizada na província de Niigata, no Japão. A usina é operada pela Tokyo Electric Power Company Holdings e possui 7 reatores nucleares. Sua capacidade instalada total é de aproximadamente 8,2 gigawatts, o que a torna a maior usina nuclear em termos de capacidade. Pergunta 14. Quanto tempo durou a Era Vargas? 10 anos, 13 anos, 15 anos ou 17 anos? A resposta é 15 anos. Era Vargas é o período da história do Brasil entre 1930 e 1945, quando Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos e de forma contínua. Compreende o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Foi um período considerado contraditório, pois foi marcado pelo autoritarismo de Vargas, principalmente no período do Estado Novo, de 37 a 45, mas o país também alcançou uma série de conquistas trabalhistas, além de aumentar o processo de modernização e industrialização da nação. Pergunta 15. Os ovários são responsáveis pela produção de quais hormônios? Progesterona e prolactina, testosterona e ocitocina, progesterona e estrogênio ou prolactina e adrenalina? A resposta é progesterona e estrogênio. Os ovários são responsáveis por produzir importantes hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio é o hormônio responsável pelo crescimento e desenvolvimento dos órgãos reprodutivos. É responsável também pela regeneração do endométrio depois de ocorrer a menstruação. A progesterona é o hormônio responsável pela preparação do útero para o momento da gestação e também pelo desenvolvimento de células secretoras de leite materno. Pergunta bônus. Qual das opções abaixo é um animal sinantrópico? Beija-flor, minhoca, abelha ou borboleta? A resposta é abelha. Animais sinantrópicos são aqueles que se adaptaram a viver junto com o ser humano a despeito de nossa vontade. Os animais sinantrópicos são caracterizados por sua capacidade de se adaptar a ambientes urbanos e tirar proveito dos alimentos, abrigo e outros recursos que possam ser oferecidos. As abelhas são animais sinantrópicos de grande importância, já que contribuem para a fecundação de flores e frutos e produzem mel e própolis. Em épocas de escassez de néctar, podem invadir residências e outros estabelecimentos à procura de açúcar e, caso se sintam ameaçadas, podem picar. E aí, quantas você acertou? Escreva nos comentários a sua pontuação. Se você curtiu nosso vídeo, deixa aquele joinha pra gente e se inscreva no nosso canal para mais vídeos inteligentes e divertidos. Até a próxima! Quer continuar se divertindo? Então assista aos outros vídeos.